Então, nós vamos trabalhar hoje, né? Chegamos ao finalzinho. O sétimo princípio hermético, o princípio do gênero. E como a gente estava falando, né? Sem a pretensão que a gente fala desde o começo, sem a pretensão de esgotar o tema, né? Foram assim noções básicas para que a gente vá se norteando. Importante, né? Dar uma lida lá no livrinho Caibalion, de onde tiramos as nossas reflexões, né? De onde se trabalha esses princípios herméticos, para que a gente possa ir compreendendo cada um dentro do seu próprio contexto, né, e se identificando, compreendendo um pouquinho melhor. Então, assim, como o próprio Hermes já tinha dito, né, que nada é absoluto, a gente não pode também pegar tudo sobre o que a gente viu até agora, né, essas noções básicas dos princípios herméticos, e trazer para as nossas vidas como uma receitinha de bolo, porque tudo vai estar em transformação o tempo todo, e então a gente também não pode pegar o nosso ser, a nossa identidade, e identificar de tal forma que a gente finalize naquilo. Certo? Tipo assim, eu sou assim, 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 de acordo com os princípios, eu sou assim, assim, assim. Porque dia após dia nós estamos nos transformando, nós estamos mudando, né? Alterando os nossos padrões de pensamento, de sentimentos. A gente vai ter uma noção do centro de que nós somos, né? De um centro que norteia a nossa personalidade. Então, como esse centro é individual, cada um vai buscar identificar em si, justamente dentro dessa individualidade, né? Dentro do seu próprio ser, dentro dessa subjetividade. Pois bem, mas vamos lá então conversar sobre a que se refere o princípio do gênero, o sétimo princípio hermético. Eu trouxe aqui, deixa eu ler aqui para vocês, o axioma deste princípio. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Veja bem, o gênero está em tudo. Tudo, então, é em tudo que existe, né? Nós já sabemos do que se trata tudo, né? Em todos os tipos de vida, em todos os tipos do ainda, né? Não vida biológica, né? Porque está em todos os reinos, certo? Tudo tem seus princípios masculino e feminino, que nós vamos ver do que se trata. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Planos, o que é que nós vimos até então, né, do que se trata quando Hermes Trismegistus fala de planos de criação, que toda realidade se cria em 3 níveis, né? Espiritual, mental e físico. Então, o gênero manifesta-se em todos esses planos, certo? E o que significa gênero? Para a gente começar a compreender, então, primeiro vamos entender que gênero vem do latim, que significa criar, produzir, gerar, certo? Então, é dar uma forma, formar algo. Pronto. E então, o gênero feminino e o gênero masculino encontra-se em tudo. A que isso se refere? Veja bem, não se trata em hipótese nenhuma quando se refere a nós seres humanos, tá? Ao aspecto masculino e feminino, ao sexo, tá? Masculino e feminino. Está se falando de informações energéticas que compõem uma vibração, né? Uma energia, certo? Masculino e feminino. Como
se trata de informações energéticas. Essas informações do aspecto masculino e do aspecto feminino, embora sejam opostas, elas se complementam, tá? Elas se juntam para formar algo. E então a informação energética do masculino e a informação energética do feminino. E aí a gente tem visto que até então, nem todos os princípios, o que, é que a gente tem conversado? De encontrar o equilíbrio, de encontrar o caminho do meio. E então o nosso ser está equilibrado quando essas duas forças opostas, mas que se complementam, elas estão centralizadas. Nós conseguimos estar entre elas de forma equilibrada. A informação energética do masculino e a informação energética do feminino, que nós veremos que informações são essas, certo? Curiosamente, se trata também daquele símbolozinho lá do taoísmo, né? Do yin e do yang, que ali se fala das forças opostas e que se complementam e que uma está na outra. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a gente também encontra que ele trouxe esse presentinho para a gente, né? Dos arquétipos da ânima e do ânimos, certo? E aí, do que se trata isso? Pois bem, essas forças opostas, masculina e feminina, essas informações energéticas, elas representam a dualidade do universo, que o universo é dual, tá? E então, quando se une essas forças, vai se formar, vai se dar vida, vai se criar algo. A gente até pode dizer, né, refletir a respeito que, partindo desse princípio, se Deus é criador de tudo, Deus é a união da força da informação energética masculina e feminina. Esse equilíbrio, tudo no universo se mantém neste equilíbrio. E todas as vezes que nós não estamos dentro desse equilíbrio universal, em todas as suas leis, em todos os seus aspectos, pela homeostase cósmica, nós somos chamados, né, a encontrar esse equilíbrio, certo? Até que a gente se encontre num estado de unidade tal, de harmonia íntima e então em ressonância com a harmonia universal. Isso aí se dá então o perfeito fluxo divino em nossas vidas, em nosso ser, certo? E aí, quais são, então, as informações energéticas? Desculpa. Então, quais são as informações energéticas da energia masculina? A energia masculina é tudo que se refere para fora, é a expansão, é o colocar para fora, é a luz, não no sentido de superioridade em relação ao feminino, quando se fala de luz, tá certo? Mas de estar sendo exposto, de estar sendo colocado para fora, tá? Então, a luz, a clareza, a objetividade, a firmeza. E dentre várias outras coisas, estamos falando de um resumozinho, tá? No aspecto feminino,
O feminino é o para dentro. Se o masculino é para fora, o feminino é o para dentro. É a intuição, é a sensibilidade, é a subjetividade. O masculino, a objetividade. O feminino, a subjetividade. É de onde se parte mais reflexão, as ponderações, as análises que parte de dentro de si. Então, vai lá para dentro, tá certo? Se reflete no corpo humano, sim, se reflete. E daí, algumas pessoas confundem com sexo, mas não tem nada a ver com sexo, tá? No aspecto masculino, a figura masculina vê que o seu corpo expressa-se para fora, no ato sexual. É o homem que coloca para fora, a mulher interna, é ela que recebe. Então, é ela que gera no útero. O homem joga a semente e a mulher gera dentro do seu útero aquela nova vida, certo? Que vai nascer. E então há esse reflexo, né? O reflexo, melhor falando assim, há esse reflexo no corpo masculino e no corpo feminino, tá? Mas não determinando que a energia masculina vai estar no homem, a energia feminina vai estar na mulher. Não. Essas energias, essas informações energéticas, elas se encontram em nosso ser, como a ânima e o ânimos, de Carl Gustav Jung, que diz que faz parte do nosso mundo psíquico, tá? É da nossa mente, é da nossa estrutura psíquica. Então, essas informações estão em nós, independentemente se você seja um homem, se você seja uma mulher, se você seja hétero ou se você seja gay. As informações energéticas da energia, da vibração do masculino e do feminino se encontram em todos nós. O que acontece é que algumas pessoas estarão vibrando muito mais no aspecto masculino e outras muito mais no aspecto feminino. Vão para as polaridades, né? Até que a gente encontre, então, o centro, o equilíbrio e a gente una essas duas forças, tá? Em nós e então a gente criar realmente algo novo. Por quê? Fala-se de algo novo. Porque essas duas forças, quando elas se equilibram e elas se encontram, elas criam uma realidade diferente do que a gente tem vivido até então. Porque até então a gente vive, são plantados sementes em nós, né? São ideias que vêm de fora, são ideias da sociedade, de outras pessoas e que vão formando a nossa personalidade e que nós acreditamos que nós somos aquilo e que nós sabemos quem somos, o que queremos, o que estamos fazendo, até que a gente vá bem a fundo, com coragem, praticar o autoconhecimento e então descobrir em que polo nós estamos vibrando mais. E aí a gente buscar o equilíbrio. Ao buscar esse equilíbrio, o óbvio é que estaremos criando uma nova realidade, porque até então a gente fica andando em círculos dentro daquele polo em que a gente está centrado ali, onde estamos ali, firmados ali. Enquanto a gente não pratica o autoconhecimento para nos descobrirmos. Tá dando para compreender? E então, como é que a gente vai identificar isso? Como é que eu sei que se eu estou vibrando mais na energia masculina, na informação energética masculina ou na feminina? Como nós vimos, a informação energética do aspecto, né, do gênero masculino,
É a clareza, a objetividade, é o para fora, é o ir buscar, é a firmeza. O aspecto feminino é o para dentro, né? É a intuição, é o gerar dentro de si, é a escuridão. Quando se trata assim, para a gente poder compreender, quando a gente vai buscar essa dualidade no universo, é o Sol e a Lua o feminino, o Sol o masculino, entende? E então são duas forças que precisam existir e que precisam se complementar para que aconteça a realidade. E então, quando a gente se encontra polarizado em um aspecto ou em outro, não está tudo bem, porque estamos polarizados. Então, essas informações, elas estão sobrecarregadas. Isso significa o quê? Que nós estamos trabalhando somente com elas. E aí a gente não está trabalhando com a informação do outro polo. E então, se eu estou muito mais na informação do gênero masculino, certo? Para eu equilibrar, eu vou me conhecer e buscar trabalhar em mim as informações do aspecto feminino. E então, se eu estou pouco reflexiva, se eu estou indo pouco lá para dentro, se eu estou naquela vida de luta, de cansaço, corre para conquistar, para comprar, para adquirir, para o poder, porque o gênero masculino é o para fora, para exercer o poder, eu vou precisar então buscar a energia feminina para a minha vida. E então eu vou buscar a meditação, eu vou buscar a reflexão, eu vou buscar, né, o autodescobrimento, eu vou buscar desenvolver mais a sensibilidade, eu vou buscar mais o escuro de mim. Veja que da mesma forma que nós falamos que quando diz que o gênero masculino é luz, porque é para fora, falamos que não se trata de superioridade em relação ao feminino. Da mesma forma, quando diz que o feminino é o escuro, porque o para dentro, não significa inferioridade ao masculino. Ambos têm a mesma importância, são apenas aspectos de trabalho energético, de como essa energia está em atividade, como atua em nós, certo? Então, Carl Gustav Jung fala, né, na individuação, que é para nós encontrarmos que estamos aqui para buscarmos a individuação. O que é individuação? Sermos nós mesmos, mas esse nós mesmos é aquilo que a gente vai buscar conhecer lá bem no nosso íntimo, certo? E então, quando se fala de unir essas duas forças energéticas, equilibrar e então criar uma realidade nova, nós estamos falando dessa individuação. Por quê? Porque você vai criar uma realidade para você em todos os planos, como fala Hermes Trismegistus, que criamos realidade no espiritual, no mental e no físico, certo? Diferente de tudo que se tem vivido, diferente dessa repetição, desse padrão coletivo. E daí vai se precisar, como em vários momentos, né, que já conversamos, olha, o autoconhecimento, o autodescobrimento, ele requer um pouquinho de coragem, porque você vai soltar as amarras da sociedade. Você vai viver em sociedade, mas sem depender dela. Você vai ser diferente. Você não vai ter medo de ser o seu ser. Entendeu? De ser o seu espírito, de dar vida ao seu espírito, de ser o que você veio para ser. E então,
as suas ideias, os seus sentimentos, né? E aí estamos falando de espiritual, de mental e de físico. Então, os seus sentimentos, as suas ideias, os seus pensamentos e a sua prática aqui na vida física será dentro dessa individuação, dentro dessa união que você encontra, que você trabalha e que você coloca em prática. Então, você cria uma realidade para você, uma realidade diferente. Porque, meus queridos, quando nós falamos assim, tínhamos falado, acho que foi na segunda-feira, né, sobre os desejos que a gente se encontra, então a gente vai perdendo aqueles desejos, aqueles sonhos de consumo, porque tudo isso são ideias, né, da sociedade, são padrões sociais. E então, quando você vai se descobrir e quando você encontra esse eixo, esse centro e você se equilibra, você passa a querer coisas, você passa a sentir coisas, a idealizar algo para você que você antes nunca tinha parado para pensar. E então essas ideias serão naturalmente de suas. Peraí, falei, botei plural e singular tudo errado. Essas ideias serão naturalmente sua. Ela não terá o germe de criação de um coletivo, porque esse pai e mãe, esse masculino e esse feminino, né, já veio de fora e formou a sua ideia, formou o seu sonho. Então, você tem aqueles sonhos de realizar isso, de realizar aquilo, e esse filho, esse sonho não é algo gerado de uma ideia nova, de uma ideia sua, não é algo puro, não é algo genuíno, não é seu. Lembra que teve um encontro que nós falamos assim, olha, Deus é o Deus da diversidade. O universo é o universo da diversidade. Deus, se fôssemos dar uma face a Deus, uma face não física, mas a um ser, né, como um ser, né? Ele seria cada um de nós, porque ele é cada um de nós. E então a diversidade, ela precisa existir. A gente precisa sair dos padrões. A gente precisa dessa individuação para então que o Deus, a frequência realmente divina, esteja em nós, atua em nós em toda a sua força, em toda a sua potência. E então a gente se realizando, se autorrealizando puramente, genuinamente, em conformidade com essa semente divina que nós somos. Porque somos todos iguais no sentido de mesma origem, mas somos todos diferentes e precisamos viver essa diferença. Nós precisamos dessa individuação. E então a gente vai lá dentro, a gente vai ter que buscar nesse aspecto feminino para ir lá para dentro e olhar, observar em nós em que polaridade nós estamos nos firmando ali, nos estruturando ali e acreditando que esse ser somos nós, porque não somos, não somos. Nós precisamos desse autoencontro, certo? E então, veja bem, vamos dar alguns exemplos. Quando você vê um homem extremamente, né, assim, muito machista ou muito, né, muito autoritário, muito mandão, todo cheio do poder, né? Seja no local de trabalho, na família, com os filhos, com sua mulher, né? Este homem está polarizado no gênero, na informação energética do masculino. Então, ele está em desequilíbrio. Aí, o que acontece? O que é que nós vimos lá no princípio da polaridade? E nós vimos que todos os princípios se comunicam entre si, que um tem a ver com o outro. Por isso que é importante, né, para a gente acompanhar um, poder ter visto todos os outros, para a gente
poder compreender. E então, o que é que nós vimos lá no princípio da polaridade? Que quando estamos polarizados, dentro da mesma linha, dentro dessa mesma natureza, no outro polo, nós também nos encontramos. Nós também nos encontramos. E então é aquela coisa quando a gente diz assim: olha, tá vendo aquele machão ali, machão demais, homofóbico, ou isso e aquilo? Nossa, ali tem um aspecto feminino muito forte dentro dele. Muito forte, porque os polos, eles se encontram com a mesma intensidade. E então, se esse sujeito, ele não vai buscar o autoconhecimento para então encontrar o equilíbrio do masculino e do feminino e desenvolver a sua sensibilidade, desenvolver uma vida interior, projetar menos para fora e menos para fora e um pouco mais para dentro, buscar esse equilíbrio, como o universo trabalha com a homeostase cósmica, porque nos chama a todo momento para este equilíbrio, para que a gente não fique à parte dele, e sim estejamos em harmonia com ele, com o universo. E em algum momento, quando você vê, esta pessoa vai lá para o outro polo. Ou se descobre gay, certo? Ou até mesmo em outra encarnação vem como mulher e vai ter que buscar uma vida interior pelo fim da força, ou vai ou racha, até que encontre o centro. Do mesmo jeito, meus queridos, a figura feminina, quando está polarizada no aspecto feminino, certo? Ela vai precisar encontrar, trabalhar, né? Vai se conhecer e trabalhar o aspecto masculino. Eu posso até dar um exemplo de mim, quando os amigos, há alguns anos, me chamaram a atenção para isso. Trabalho o aspecto masculino, porque eu era extremamente acolhedora. Eu era uma mãezona de todos. Logo que a casa surgiu, nossa, eu recebia todos na porta, na entrada, com um abraço. E então eu vi que aquilo não estava dando muito certo. Por quê? Porque eu saía muito machucada e então estava faltando o alto amor. Aquilo que a gente conversou segunda-feira. Amar o próximo como a ti mesmo. E então eu fui vendo que eu precisava agir com um pouco mais de firmeza, estabelecer alguns limites, ser um pouco mais para fora e um pouco menos para dentro. E então eu comecei a ir trabalhando essa firmeza, essa limitação, essa delimitação de espaço do outro na minha vida. E então eu comecei a me respeitar mais, como a figura masculina faz. Deu para entender isso? E então eu comecei a sentir a coisa diferente. E sabe o que é que eu percebi? Que o que vai ficando é o verdadeiro, é o real. Porque vai se criando uma nova realidade que antes eu não tinha imaginado. Eu passei a viver coisas, então eu fui criando novas realidades que eu nunca tinha imaginado. Porque eu só imaginava tudo que estava dentro do padrão mãezona, do padrão da amigona. E então eu esperava realidades dentro disso. E aí, o universo me chamando ao equilíbrio, tinha que vir algumas cacetadazinhas, sim, para que então eu me encontrasse e eu colocasse mais os pés no chão. Olha o gênero feminino, ou o gênero masculino, firmeza, pé no chão, equilíbrio, né? É a delimitação. Não, isso eu vou fazer agora, isso eu não vou fazer agora. Por isso que às vezes a gente diz, né, que o homem faz uma coisa de cada vez. Que não pode falar várias coisas com o homem, senão não funciona. E a mulher lá, feita uma tagarela, ele surta. Por quê? No gênero masculino, ele precisa de clareza, de uma coisa de cada vez. Entendeu? Isso falando
do normal, tá? Do equilibrado, porque quando está desequilibrado, vai dar uma caricatura, né? Um exagero a isso, tá certo? Estamos falando do equilíbrio. Da mesma forma, meus queridos, a mulher, quando ela está polarizada, né, dando esse exemplo que eu dei de mim, né? Agora indo para a mulher que está no aspecto polarizado feminino, quando ela está nesse desequilíbrio de somente do masculino, falei do exemplo do feminino, né? Quando ela está só no aspecto do masculino, né? Não é somente quando ela é aquela guerreira e ela vai à luta e ela vai buscar a vida dela lá fora e ela vai construir e ela vai exercer poder e ela vai ser firme e vai ser clara. Não somente isso. Muitas mulheres nem sabem, nem fazem ideia que estão polarizadas no aspecto masculino com a própria sensualidade. Por quê? Porque quando a mulher ela exagera na sensualidade, ela vive, como diz a meninada, né? A caça, procurando alguém para se relacionar. Essa mulher está no gênero masculino, porque quem vai para fora buscar é o masculino. Ela está faltando vida interior. Então, é feito o pavão. O pavão, quando abre aquele leque de penas dele se exibindo, certo? É para atrair a pavoa. É pavoa, né? Que se fala, né? O feminino do pavão, certo? E então o masculino faz isso. Então, quando a mulher abre seu leque, e interessante, né, que as penas do pavão, né, do masculino, são mais coloridas do que do feminino. A da pavô é mais acinzentada, né? E o do masculino é cheio daquelas coisinhas coloridinhas. Então, que é justamente para impressionar. Então, quando a mulher ela está, né, feito pavão, assim, ela está na vibração do gênero masculino. Então, ela está precisando se conhecer e buscar o equilíbrio no aspecto feminino. Tá dando para compreender, meus queridos? Até aí? E então, quando se fala de gênero, está se falando de criação. Gênero vem de gênere, de criar, de produzir, de dar forma. E então, quando se fala de gênero masculino, então, de informação masculina e gênero feminino, está se falando de dar forma, de criar, de gerar algo. Que algo, se tratando de nós, vida, realidade, experiências. Então, se nós queremos sair do ciclo vicioso, das mesmas experiências, dos mesmos tipos de relacionamento, nós precisamos dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, nós precisamos, então, ir lá dentro, conhecer, nos conhecermos, né? E buscarmos encontrar em que polo nós nos encontramos. E aí, veja bem, além de buscar esse equilíbrio, lembra que lá no princípio da polaridade, nós conversamos que quando você encontra o centro, você pode transitar entre os polos livremente, porque você vai transitar com consciência. E então, quando se trata do gênero masculino e do gênero feminino, né? E você está aqui no masculino já equilibrado com o feminino, você identifica o momento em que hoje eu estarei mais na vibração do gênero feminino. Hoje eu quero um pouco mais de vida interior. Hoje eu vou ficar mais quietinha. Hoje eu vou conceber, gerar novas ideias. Hoje eu vou para dentro. Em outro aspecto ou em outro momento, você pode pensar assim: hoje, né, sentir, você sente o momento e o porquê, a razão do agir. Hoje
Eu preciso expandir, preciso ir lá fora, eu preciso ir atrás, eu preciso, tipo, colocar a mão na massa mesmo. E eu preciso ser mais clara, mais objetiva, ter mais clareza dos meus pensamentos, das minhas ideias, do que eu quero e do que eu vou fazer e do para que eu vou fazer. Então, eu preciso mais dessa clareza. Então, quando a gente encontra o centro, quando a gente se equilibra, a gente transita entre esses dois polos com consciência. Então, transitamos livremente, com responsabilidade sobre o nosso próprio ser, sabendo da importância daquilo que a gente vai fazer, por que iremos fazer, para que nós iremos fazer. Nós, então, nos tornamos senhores das nossas vidas, criadores das nossas realidades, criadores conscientes, porque nós criamos as nossas realidades inconscientemente, né? Até então, inconscientemente, certo? E aí a gente passa a criar, a ser novo. É um novo ser que surge, novas ideias, novos sonhos, novos pensamentos, novos sentimentos e então uma nova realidade e então novas experiências.